falar uma coisa. Primeira vez que estou te vendo, nem na televisão eu tinha te visto. Boa. Entendeu? Você comunica bem. Oh, Apesar deste defeito de ser torcedor do Flamengo, entendeu? Isso é bom de microfone. Agora, você quer fazer com que a Anhanguera adquira mais uns 5 milhões de alunos? É só botar um colégio Anhanguera em Muzambinho. Porque Muzambinho é a capital mundial da cultura. Tanto é que quando eu comecei lá, um serviço de alto-falante, aí o nosso slogan na Rádio Continental, que hoje mora no céu, era assim: Rádio Continental de Muzambinho, falando para a cidade e cochichando para as roças. Porra, animal, cara. Foi aí que eu comecei, graças a Benedito Dino, que está no céu. Tu tinha o quê? Uns 16 anos? 16, 17. Olha, nós temos lá o FUT, né? Então, homens num sentido, mulher do... Ali nasceram muitos namoros, noivados, casamentos, etc. E tal. O meu mesmo foi lá. E aí eu ia passando, cara, coisa de Deus, de frente ao Teatro de Muzambinho, que está lá desde 1910, né? Tem um logo bonito lá em cima. E aí eu ia passando com 2 amigos, Deto do Correio e João Batista Benetti, o popular João Mula. Aí, quando eu ia passando naquele... Abriu-se, as portas se abriram e aparece o Benedito Dino, que por sinal ele era o pai de um cunhado que eu tenho lá em Muzambinho. E aí ele falou assim, com o microfone na mão, olha, você vê, mão de Deus. E ele, passando muita gente. Ô Mirtim, porque eu sempre fui chamado de Mirtim. Falei, o que foi, Dito? Fala alguma coisa aí pra mim. Eu peguei aquilo, parecia uma cobra venenosa. Mas pra quê? Que eu vou falar o quê? Fala alô, eu só quero saber se tá saindo lá fora. Por favor. Então tá bom. Aí eu falei, serviço de alto-falante montanhês, anunciando isso e aquilo. Vamos colaborar com a Prefeitura Municipal de Muzambinho, que é uma espécie de Nova York, né? Nós estamos mudando o nome para Musa York, misto de Muzambinho com Nova York. Em que frequência tu vai lá? Não, tenho ido pouco, viu? Tenho ido pouco. Tá. Mas eu amo Muzambinho de forma absurda, porque é a minha terra. E eu transformei essa palavra, é até uma palavra, o nome não é bonito, sabe? Mas a verdade é que o Brasil inteiro conhece Muzambinho, porque eu estou falando há 300 milhões de anos. Tá mesmo. Entendeu? E Muzambinho é a capital da cultura. A gente goleia Guaxupé, Monte Belo, Pouso Alegre, Belo Horizonte não tem a cultura de Muzambinho. Não duvido. Eu vou te falar, eu sou muito bairrista. Tá certo. Se você não defender Muzambinho, quem defenderá? E eu fui criado por uma tia-mãe, Antônia Carlos Fernandes, que está no céu, porque meu pai tinha morrido, tinha 8 anos, e ela era professora de português, a letra mais linda do mundo, ela está no céu. Aliás, eu perdi todas as mulheres da minha vida. As minhas 2 avós, a minha mãe, a minha Lenice, minha esposa, única esposa, noiva e namorada. E também a tia Antônia, uma santa, Antônia Carlos Fernandes. Eu perdi as mulheres da minha vida, entendeu? Mas estão aí tocando a bola. Pois é. E sempre perseguindo o Flamengo. Tu tá nessa. Porque adianta provocar o canto do Rio? Não adianta. Tem que provocar o Flamengo. Tem que provocar o Flamengo e o Corinthians. Agora, falando sério, lá do teu Rio de Janeiro, sabe qual é o time que eu mais gosto lá? América. Além do América, o Bangu. Bangu é fofinho. Mas o Bangu... Bangu Atlético Clube. Tu gostava do Bangu na época do Castor? É isso. Entendeu? O Castor, bicheiro, não sei o quê, mas eu gostava do Bangu. Tu gostava quando o Castor entrava no campo? E o Bangu cansou de ser roubado pelos grandes de lá, viu? Tá bom. Eu lembro que o Castor tinha a mesma opinião, né? Ele entrava no campo atrás do juiz. E com um revólver aqui, ó, parecia o velho oeste americano. Pois é, aquilo ali era tenso, né? E assim... Não, mas tinha sempre um Castor aí pelo Brasil. Ele não foi o único bicheiro a tomar conta do futebol de um clube, não. Tem mais alguns aí. Mauro Betti, por exemplo. Que tá contigo no podcast agora, Mauro né? Betti, ele era bicheiro lá no Palmeiras. Entendi. Uma vergonha. Além disso, ele é careca, usa uma peruca horrorosa. Aquilo é peruca. Qual é, Maurão? Peruca, cara? E não é palmeirense nada. É porque o Joelmir Betti, aquele santo que está no céu, dava ordem para ele falar que era Palmeiras. Na verdade, o Mauro Betti é corintiano. Meu Deus. Vai dar morte isso daí. Olha, Olha, nós estamos falando de gente ruim, mas o Mauro Betti é um tremendo de um bom caráter.
Mauro Betti não existe, apesar daquela peruca horrorosa. Eu já tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele 2 vezes, cara. E realmente, é um cara que, além de muito repertório, é muito eficiente ao entregar a mensagem também. Então, assim, as conversas são sempre muito longas e muito ricas quando o Mauro vem aqui. E tu tá fazendo um programa com ele agora, né? Mas não gosto dele, sabe? Entendi, é que não tem jeito, Que né? pecado falar isso. O Mauro Betting, ele é o cara mais amado da crônica esportiva e de todas as torcidas. Entendeu? Porque ele não tem aquela contundência. Porque eu quando falo, o Flamengo ganhou roubado, o Corinthians ganhou roubado, ele floreia, porque ele é um santo, entendeu? Mas a coisa melhor, a coisa que eu mais adoro é perseguir o Flamengo e o Corinthians. Não adianta perseguir o Bom Sucesso e nem o Juventus Com da certeza. Rua Javari. Então, aí eu tava te falando antes que você falou, pô, tu deve ser chato com o Flamengo, qualquer coisa assim. Cara, aí eu fui ficando menos. Lembra quando em 2016 tinha o papo do cheirinho? Que tu adorava tirar um sarro do cheirinho, né? Então, pra mim era incrível, porque até então eu tava lutando pra não cair todo ano. Todo ano o João Santana vinha salvar nós, pô. Não, mas o Flamengo andou não caindo porque deram um trejeito lá. Teve um ano aí que eu não tenho a memória tão boa quanto a tua em termos de Flamengo. Fizeram uma marmelada lá, viu? Eu sei dessa história no caso do Fluminense, viu? No caso do Flamengo, assim, a gente não tem um... Agora a turma Pagou fala aí, tudo que negócio deve. de sílaba de times. Nada supera Fla-Flu. Eu também acho. Tá no nosso hino, Eu pô. tenho que reconhecer, entendeu? Tá no nosso E hino. um vive por causa do outro. Porque é importante. O Botafogo dispensa comentários. Se não existisse o Botafogo e o Santos, o Brasil não tinha ganho esse monte de Copa do Mundo, não. Tinha um tal Garrincha que jogava um pouquinho, né? Entendeu? Garrincha, Didi, Corentinha, Marildo, Zagallo. Brincadeira, pô. Manga no gol. Eu sou fã do Manga, viu? O Manga foi um goleiro espetacular. Mas quem foi que fez você olhar pro futebol diferente? Revista do Esporte, que lá no Bazar Castro, que não tem mais, aí o dono lá, ele assinava a Revista do Esporte. E depois de uma semana, eles me emprestavam, me davam. Moleque que tu era. Aí eu aprendi lá dos times todos do Rio de Janeiro. Eu gostava mais do Bangu, entendeu? Porque o Bangu ousava enfrentar os 4 grandes de lá. Isso sem conseguir assistir os jogos, só pela revista? Agora, eu não assistia nada. Primeiro que não tinha televisão na minha casa. Segundo que não pegava televisão direito na minha cidade, entendeu? E aí, mas eu vou te fazer te deixar emocionado agora. Vai. O maior time que o Rio de Janeiro teve tinha Jaguaré, Brilhante Itália, Tinoco, Fausto e Mola, Pascoal, Russinho, 84, Mário Mato, Santana. Que time é esse? Clube de Regatas Vasco da Gama. O time do Vasco foi o que encheu o meu saco mais do que o do Fluminense, assim, ao longo da minha juventude. Porque eu vivi 97, né? 2000, ali com aquele Vasco insuportável. Em 2000 eu tinha 15 anos. Então imagina como era na escola. Os caras enchiam meu saco diretão. Mas, pô, tu é o... Não, viu? O pessoal fala, e com razão, você não fala do Rio, você só enche o saco do Flamengo, não sei o que. Ó. Escalei o Vasco da Gama e escalei o América, pô. Como é que esse mapa aparece na tua cabeça pra tu... Tem um gancho, né? Eu vim aqui preparado para encher Tospiquá. Entendeu? Porque Porra, tu é bom de verdade. Vou te falar, tu se a tem gente futuro ficar na aqui, comunicação, viu, hein? se a gente ficar aqui falando óbvio, a turma desliga. Mas relaxa que a gente não vai conseguir ficar falando. Mas o óbvio. futebol do Rio de Janeiro sempre foi muito forte. Agora, um pecado foi a Copa de 50. Pelo amor de Deus, que aquele time nosso lá, quer dizer, eu nasci em 51, portanto eu não vi nada. Mas você analisa os 2 times, não vai perder para o Uruguai dentro de casa, com 100 milhões de torcedores no Maracanã. É louco. Bom, isso daí é bem ruim, mas assim, não precisa ir muito longe pra... Por exemplo, essa última Copa, a frustração brasileira foi absurda. Eu tava lá no Catar com o Jean, quando a gente tava no jogo da Croácia, aquele ali é o Jean. Aí quando a gente tava saindo do jogo, acho que a TV Band parou a gente pra fazer uma entrevistinha rapidinho, né? E aí, pô, o que vocês estão sentindo e tal? Aí eu falei, pô, tô frustrado, não sei o quê. Quando mudou pro Jean, ele começou a falar, pô, puto, vamos, no final, pô, achei que a gente fosse chegar aqui e fazer a bandeira dos caras pra fazer piquenique e no final mamamos. Aí eu duvido que os caras vão botar isso no ar.